Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Direito de Umbanda. E hoje nós vamos tratar de uma parte de crimes que são talvez um dos mais graves, dos mais importantes que a gente vai trabalhar aqui nessa série, porque nós vamos trabalhar os crimes sexuais. Quando eu falo de crimes sexuais, na verdade é um termo bem genérico para designar alguns crimes que o Código Penal e outras leis tratam. Os crimes contra a dignidade sexual dentro do ambiente religioso é sempre muito grave. Nesse caso, as vítimas são muito mais vulneráveis em razão da fé, da ligação com o líder religioso ou mesmo até com a instituição religiosa. Então, eu trato de religiosos de uma forma geral, porque os crimes contra a dignidade sexual eles acontecem em todas as religiões, né? Infelizmente, na nossa também, são atitudes que devem ser combatidas, né? Em muitos casos, as vítimas desses crimes, elas têm uma obediência tão grande ao líder religioso e medo, principalmente de retaliação, de perseguição, e no caso da Umbanda tem um medo muito grande de qualquer interferência na vida espiritual, na saúde e até em outras áreas. Isso na Umbanda é muito forte, nós percebemos muitos líderes religiosos de Umbanda que tratam os seus filhos com ameaça, inclusive mantém as suas casas, que eu não vou nem chamar de casa de fé, mas mantém as suas casas com ameaças, e na base da ameaça, do tipo, olha, se você sair do terreiro vai acontecer tal coisa, se você deixar a casa eu vou amarrar suas entidades aqui, vou fazer tal coisa com a sua quartinha. Então assim, para quem não acredita, gente, isso aí pouco efeito tem. Mas para a pessoa que acredita e não tem muita informação, isso é muito grave. Isso causa um medo real nas pessoas, tá? Só para vocês entenderem, entre os crimes sexuais, nós temos o artigo 213 seguintes do Código Penal, que trata do estupro e de outras figuras que nós vamos ver na sequência, mas ainda nós temos alguns outros crimes diferentes em razão da condição da vítima. Tá? Então nós temos o estupro de vulnerável, a corrupção de menor, satisfação de lascívia mediante a presença de criança, adolescente, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, todos esses crimes trazem vítimas diferenciadas, vítimas que são chamadas de vulneráveis. Nós temos ainda mediação para servir a lascívia de outrem, favorecimento à prostituição, casa de prostituição, rufianismo, né? Tá previsto lá dentro do lenocínio e tráfico de pessoas. Então nós temos muitos artigos de lei que trabalham a questão sexual em diferentes aspectos, né? Tudo isso para que todas essas figuras tenham uma punição devida, uma punição adequada, tenha previsão disso na nossa lei penal, tá? Na Umbanda, gente, a desinformação do filho de fé em relação ao crime sexual é fundamental. Por quê? A maioria das vítimas desses crimes, ela não sabe que aquilo é errado, ou ela tem dúvida, ou ela não tem certeza de que aquilo não faz parte do ritual. E o falso sacerdote, eu vou chamar de falso sacerdote, tá? O sacerdote de verdade jamais utilizaria a religião para praticar esse tipo de crime. Então, ele usa uma série de artifícios para tratar aquilo como um ato religioso e não como um ato sexual. O que, na verdade, ele vicia, ou seja,
há um erro na hora da vítima consentir em praticar determinadas atitudes. Vocês vão entender, principalmente quando a gente tratar do artigo 215, que é a posse sexual mediante fraude, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou deixar uma série de relatos, e eu não vou vídeo a vídeo colocar, sempre como eu faço notícias, jurisprudências, porque assim, a quantidade de crimes é gigantesca. Os casos são muito, muito, muito comuns. Então é uma enormidade de notícias referentes à paz de santo, aí tanto de Umbanda, quanto de Candomblé, quanto Igreja Católica, Evangélica, né? Que tem como palco, né? Que tem como foco a criminalidade sexual. Então, nós temos, por exemplo, aí vão ser poucos casos ilustrativos. Nós temos os relatos que estão disponíveis aí desde 2021 na plataforma de streaming, né, Netflix, um documentário sobre o João de Deus, Cura e Crime, que fala dessa exploração sexual dos fiéis e desses eventos de cura que ele promovia, né, pelo médium João Teixeira de Faria, na cidade de Abadiânia, né, no interior de Goiás. Mas também, gente, esse que é um caso emblemático, conhecido em todo o Brasil, foi um escândalo, né? Mas nós temos muitos escândalos, muitos. Com certeza, se for computar, né, contar em números e em idade, a Igreja Católica com certeza é a campeã de todas na questão de crimes sexuais, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, a BBC News publicou um documentário, tá, sobre os desafios a serem enfrentados pelo Papa Francisco com relação aos abusos sexuais dentro da Igreja Católica. Tá? E nesse documentário tem uma informação, né, tem informações inclusive de encontros promovidos pelo Papa Francisco com bispos em Roma para tratar de casos de padres que exploravam freiras como escravas sexuais. Tem um evento específico que ocorreu na França. Aí eu vou deixar toda a referência aí desses documentários para vocês nos comentários. Tá? Tem um outro caso também muito grave, teve muita repercussão. Foi a morte do adolescente Lucas Terra, que foi estuprado e depois queimado vivo por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em Salvador, na Bahia. Tá? Então, esse adolescente assassinado em 2001, esse adolescente foi assassinado em 2001 com 14 anos e o caso repercutiu tanto dentro quanto fora do país, né? Foi apresentado inclusive no programa da Rede Globo Linha Direta em novembro de 2006 e foi listado em 2019 como um dos crimes que marcaram os últimos 40 anos na Bahia. Para a gente começar a conversar e começar a expor, explicar esses crimes para vocês entenderem, eu vou deixar bem claro e com todas as letras, não existe nenhum ato libidinoso em qualquer ritual litúrgico da Umbanda. Não existe. Eu não posso falar em nome do Candomblé, porque eu não tenho conhecimento suficiente, eu não posso falar de uma religião que não é minha, eu não posso estar deixando algum detalhe, mas ao que eu sei também não, tá? Mas dentro da Umbanda eu posso afirmar categoricamente, não existe qualquer rito que envolva contato sexual. E aí, gente, nós vamos para talvez seja a única vez que vocês vão me ouvir falar isso, porque normalmente eu tenho um discurso muito de respeito ao sagrado do outro, porque nem todo terreiro tem as mesmas regras, tem a mesma disciplina, tem os mesmos fundamentos, existe muita peculiaridade em cada terreiro, na forma, né, nas cores, nos cheiros, nos ritos, então tem muita coisa diferente em cada terreiro e tudo isso deve ser respeitado, porque a Umbanda ela é múltipla, porque a Umbanda é múltipla e rica justamente por essa diversidade. E ela deve ser respeitada e preservada. Cada casa tem que manter as suas tradições.
Mas dessa vez eu vou falar, mas na minha casa então tem um ritual assim assim que tem um ato sexual. Não, tá errado. Isso é pilantragem, isso é crime, isso deve ser combatido. Não existe, não dá para se falar em respeito a uma casa. Mas na minha casa tem uma tradição de fazer um ritual assim, assim, assim sexual. Então não é Umbanda. Não suje o nome da nossa religião com ritos distorcidos. Não existe rito sexual dentro da Umbanda, tá? E isso eu tô falando com todas as letras para que muitas das vítimas, elas na verdade são, como eu disse anteriormente, são vítimas pela falta de informação. Não sabe, você está entrando, você imagina você tá entrando, né, numa religião e você não tem um conhecimento mínimo de como se processa de como se processam os rituais dentro da Umbanda. Então você se submete, até porque em muitos dos casos a pessoa está debilitada, está desesperada, né? A pessoa está sensível, está desequilibrada, está com problemas diversos e ela recorre a uma casa de fé porque aquela é a esperança, às vezes a última esperança da pessoa de corrigir determinado problema na sua vida. Então é uma pessoa literalmente desesperada, ela faz qualquer coisa. Aí essa pessoa que está desesperada e não tem informação suficiente, ela se sujeita, ela se submete a quase tudo. Principalmente acreditando que o líder religioso está agindo de boa fé. Então, vamos deixar bem claro. O limite do pai de santo é a lei. O pai de santo, ele não pode te mandar ou obrigar ou te ameaçar a fazer qualquer coisa que não esteja dentro da lei dos homens. Qualquer ritual de Umbanda que contraria a lei dos homens é um ritual criminoso e não é um ritual de fé. Não é um ritual da nossa religião. Entende? Então, mas isso tem que ser dito, isso tem que ser propagado para que as pessoas não caiam nessa conversa. E a conversa, gente, geralmente é muito sedutora. É uma conversa muito inteligente, muito cheia de subterfúgios. A pessoa não sabe, desconhece. Eu vou narrar inúmeros casos, situações que eu infelizmente vi, né? De pessoas agindo, né, dessa forma, e as desculpas e casos que a gente ouve falar, que nos são trazidos por filhos que estavam em outras casas, que conheceram, né? Então, são muitas as histórias, as notícias desse tipo de crime dentro da Umbanda. E isso a gente não pode permitir. É por essa e outras que nós temos que sim unir o direito à Umbanda. As pessoas têm que entender. Então tudo que for contrário à lei que está aqui no Código Penal vigente, então o pai de santo não pode fazer? Nós temos inclusive nós temos que nos instruir, inclusive, para saber quando um artigo de lei ele é inconstitucional, sob a ótica da liberdade religiosa. Nós não podemos simplesmente descumprir a lei e pronto, acabou. Em nome da liberdade religiosa. A liberdade, ela é para praticar a religião e não para praticar crime. Entendem isso? Então, é muito, muito... uma outra coisa também, que eu vou deixar bem claro já nesse vídeo de início, tá? É assim, todo e qualquer crime sexual que vocês souberem, que vocês visualizarem, que vocês tiverem contato, vocês têm que denunciar. Não pode ficar na impunidade, porque a impunidade é uma das formas de fortalecimento dessas condutas. Essas pessoas têm que ser denunciadas, sofrer o devido processo legal e realmente, se existirem provas suficientes, elas têm que ser condenadas e cumprir a sua pena. Não silencie, denuncie. Inclusive, denunciando é a melhor forma de fortalecer o corpo aí das vítimas. Por que eu falo corpo? Porque normalmente essa conduta não é praticada contra uma pessoa. Existe uma série de pessoas que sofrem e sofrem em silêncio e umas não sabem das outras. Então, quando uma denuncia, as outras se sentem encorajadas a fazer o mesmo. Lembrando que esses crimes todos correm em segredo de justiça.
que é isso? Eu vou falar com mais detalhes lá na ação penal, mas são todos crimes em que não vai ter exposição do seu nome, não vai ter exposição do caso. Então é só o juiz, o promotor e as partes que podem ter acesso, a vítima e o acusado, tá? Não existe publicidade, não pode haver a publicidade com o nome, envolvendo o nome dessas vítimas.